Bom, hoje nós vamos falar sobre a mordomia da família. Desde o comecinho do mês passado a gente está trabalhando o assunto de mordomia cristã. Eu acho que está claro para todos nós, né? Que nós somos mordomos das nossas vidas, mordomos de tudo aquilo que Deus nos entregou nas nossas mãos para a gente gerenciar. Então, eu acho que o mordomo aqui já está claro o significado, né? Nós somos gerentes, nós somos gestores, então são as palavras que do dia a dia encaixam, né? Dentro do conceito, do contexto que a palavra de Deus nos traz. Então nós somos administradores de tudo aquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos para a gente gerenciar. E nós começamos a falar, nós falamos sobre a mordomia do trabalho, nós falamos sobre, qual outra mordomia que nós falamos? Mordomia do tempo, do trabalho, nós falamos o conceito de mordomia cristã e hoje nós vamos falar na mordomia da família. Este é um assunto central nas Escrituras. O conceito de família foi idealizado por Deus, não foi ideia do homem, não foi ideia da ciência, mas a proposta da família é o tema central nas Escrituras. Então a família, como estrutura divina para governo, ela expressa, gente, ali uma aliança entre Deus e o homem. Deus fez uma aliança com o homem a fim de que o homem governasse a sua casa. E quando a gente fala do homem, agora é o homem do gênero masculino. Embora a mulher tenha um papel, seu papel fundamental dentro da sua casa, da sua família, mas quando Deus fez a aliança, Deus fez foi com Adão. Para o Adão ali, o homem governar todas as coisas. Lembra? Gênesis, quando Deus fala para Adão, domine sobre tudo. O que é sobre tudo, gente? O que vocês entendem sobre tudo? Tudo. Então, o domínio, o governo é para o cabeça, ok? É para o cabeça, que nós chamamos de sacerdote, nós chamamos do pastor da casa, nós chamamos do líder da casa. Então, esse papel é para o homem. Então, voltando aqui, a família, a estrutura, né, dentro da ideia de Deus, ela foi criada com o governo. Deus colocou nas mãos do homem essa estrutura para governar, né? Então é uma expressão da aliança de Deus. Quando Deus criou o jardim, depois da sua criação, Deus fala: agora eu vou criar o homem para governar sobre toda a minha criação. Olha que coisa linda, olha a responsabilidade e olha ao mesmo tempo, olha a confiança de Deus no homem, né? Olha, eu criei tudo perfeito, né? E tudo que Deus fez era bom. E depois dele ter criado tudo de bom, ele pega o homem que também ele criou como a sua obra-prima e fala: agora você vai dominar, vocês vão governar, vocês vão administrar. Vale lembrar que quando Deus fala que vocês serão uma só carne, não significa que é o homem que manda em tudo. O homem vai administrar, gerenciar, mas com auxílio da mulher. Com auxílio, ok, gente? Como algo que vai complementar o propósito de Deus na sua criação. Então, a base teológica ali, a Bíblia é o primeiro projeto social e espiritual de Deus, né? Está fundamentado na paternidade, responsável através da fé. Então, quando a gente fala da criação de Deus, quando a gente traz essa ideia do primeiro projeto social e espiritual de Deus, Deus está falando assim: olha, eu vou criar o homem para conviverem uns com os outros e para que o homem se complementem espiritualmente. Então Deus já tinha uma ideia de nos criar para que nos tornássemos seres sociáveis. Então não existe uma ideia de Deus nos criar e a gente viver individualmente isolados. Não, Deus nos criou para nos socializarmos uns com os outros. É isso que eu acho perfeito. É por isso que hoje nós estamos vivendo uma geração, gente, vocês sabem disso, principalmente as crianças que estão nascendo agora, né? A gente chama de geração Z. As crianças estão nascendo com o quê? Com o celular na mão. Pouco essas crianças estão se socializando. Qual que é o futuro dessas crianças? Fobia, ansiedade, depressão. Porque quando o homem não se torna um ser sociável, ou seja, quando ele não se socializa, automaticamente adoece as suas emoções. O homem se torna pessoas doentes. Então a família é o primeiro projeto social e espiritual de Deus, que foi fundamentado na paternidade. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. A gente vai trazer a ideia da paternidade como conceito fundamental de Deus. E quando se fala da paternidade, é o patriarcado, tá, gente? Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Vocês vão entender qual foi o conceito de Deus em estruturar a base da família através do modelo patriarcal, né? Vocês sempre vão ver Abraão,
né, os pais da fé, os patriarcas, já ouviram falar, né? Abraão, Isaac e Jacó. É por conta desse conceito de Deus ter criado a família com essa estrutura de paternidade. Por isso patriarcal, entende? Quando fala de patriarcal, vocês vão entender a família como base, o sustento para que o mundo pudesse ser gerado de forma perfeita, dentro do propósito de Deus. Ou seja, se o social, a partir de um conceito social, se o homem se socializar como Deus quer, automaticamente, espiritualmente, o homem vai bem. Mas dentro do conceito patriarcal de cuidado, de amparo, de proteção, que é a base, gente. A gente pode ter todas as formações do mundo, você pode ter toda a riqueza do mundo, mas se a estrutura, que é a família, ela está fora, você não tem nada. Você se torna uma pessoa infeliz, ineficaz, porque a base está totalmente fora do propósito. Então, em Gênesis, Deus estabeleceu a família como unidade básica para seu plano redentor, instituindo então o primeiro núcleo familiar com Adão e Eva para a mordomia da criação e o legado espiritual. Então, essa mordomia, ela aqui se manifesta em 3 dimensões que eu coloquei, como guardiões da revelação divina, ou seja, o modelo de família tem a obrigação de transmitir esses ensinamentos patriarcal, do modelo de proteção, de cuidado, de um pai que ama incondicionalmente, que protege, mas também corrige, até as últimas gerações. Então, você que é mãe, você que é pai, nós temos a obrigação de transmitir esses mesmos ensinamentos para os nossos filhos, e os seus filhos vão transmitir esse modelo para os seus filhos e assim sucessivamente. Qual que é a outra? Administradores dos recursos. Ou seja, você como mãe e pai tem a obrigação de gerir com sabedoria os bens que é confiados nas suas mãos. Outro propósito, formação de caráter. Você tem a obrigação de moldar o caráter dos seus filhos de acordo com os propósitos do reino de Deus. Ok? Então esse modelo patriarcal bíblico representa essa responsabilidade sacrificial quando se trata da liderança que serve. Né? Então, você é um pai, você é mãe, mas se você não estiver debaixo desse olhar espiritual, dentro desse conceito divino de família, você não vai conseguir transmitir isso para os seus filhos, de maneira bíblica. Né? Então, você vai pegar um exemplo dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Vocês vão ver que a partir de Abraão, começa-se a contar a história acerca da família, acerca das coisas de Deus. Então, Abraão transmite para Isaac, Isaac transmite para Jacó, e Jacó transmite para todos os filhos um exemplo de como deveria ser uma família, firmada com base nos preceitos da aliança de Deus. Então, por isso que o patriarca, quando falo patriarca, né, que é o que representa a segurança, a proteção, ele precisa entender, gente, na íntegra, qual é o verdadeiro conceito de família. Porque é ele, como responsável, quem vai transmitir esses cuidados, essa proteção de acordo com a ordem de Deus. Então é ele que vai fazer com que os seus filhos, todas essas gerações, repliquem qual que é o propósito do conceito de família através da palavra de Deus. Então, quando a gente vai ali no modelo patriarcal, a gente vai ver que esse modelo se baseia na liderança, né, espiritual do pai como líder do lar. Por que é o modelo patriarcal que Deus, quando Deus cria, Deus traz esse modelo patriarcal? Porque Deus queria dizer assim para a nação de Israel: olha, vocês precisam olhar para mim como um pai que cuida, que zela, mas que também corrige a partir de um preceito divino. Vocês estão entendendo, gente? Deus é pai, sim ou não? Então, os demais patriarcas, que começou com Abraão, Isaac e Jacó, deveriam seguir o exemplo deste pai, desse Deus, como líder que escolheu um povo, que escolheu uma família para ele morar. Entende? Deus, como um pai responsável para liderar, para gerir uma família, ele escolheu um lar. Qual que é o lar que ele escolheu? Habitar no meio de nós. Lembra? Quando o povo saiu do Egito, Deus precisava morar com eles. Deus precisava mostrar para eles uma ideia, uma estrutura de família, de cuidado. Então o que Deus faz? Eu vou decidir, eu vou lá, eu vou descer como homem para morar entre eles. Olha só, para mostrar qual é o verdadeiro conceito da família, a família espiritual de Deus. Como que o homem, né, de acordo, dentro do propósito de Deus, poderia se socializar, se comunicar, se interagir com os seus, com os outros. Então este modelo aqui
patriarcal foi desenhado por Deus. Foi escolhido para quê? Para honrar as famílias, né? Para que Deus pudesse honrar as famílias através dos seus preceitos. Então, na Bíblia, este modelo mostra o uso da autoridade com amor que se sacrifica. E como que a gente vê isso? Deus manda Jesus Cristo, um amor de Deus, que dá o seu único filho para se sacrificar pela família de Deus. Quem é a família de Deus, gente? Quem é a família de Deus, gente? Vocês estão aqui? Não somos nós? Nós somos a família de Deus. E o que Deus faz? Deus fala para o seu filho: vai lá, filho, e morre na cruz por eles. Então, esse modelo mostra esse uso da autoridade, ou seja, o homem tem essa autoridade, o patriarca, o sacerdote, para se sacrificar pela sua família. Entende, gente? Como esse modelo patriarcal é necessário e é importante a gente entender? Porque hoje a sociedade distorceu totalmente a proposta e o modelo de família que a Bíblia ensina. Deus escolheu, através da nação de Israel, patriarcas como modelo: Abraão, Isaac e Jacó, deixando desenhado ali, quais são os meios, os princípios de família que eles deveriam obedecer. Embora esses homens falhassem, e eles falharam, assim como nós falhamos, existe uma proposta: voltem aos conceitos bíblicos, independente do que a sociedade acha, independente das novas modas, do modismo que se apresenta hoje sobre a ideia de família totalmente distorcida da proposta de Deus. Nós temos que olhar para este modelo. Então, este modelo que usa a autoridade do pai. Quando fala de autoridade, gente, não é aquele cara que chega arrebentando, não é nesse sentido, mas a autoridade como alguém que é responsável para expressar o conceito espiritual e social da parte de Deus no modelo de uma família em que o patriarca se sacrifica pela sua família, pelo seu lar, com sabedoria e respeito a Deus, não como controle, tá, gente? Opressor, mas com serviço e proteção. Então, quando vocês vão olhar na Bíblia, vocês vão ver que o patriarca, ele tem a responsabilidade de proteger a sua casa, de proteger a sua esposa, de proteger os seus filhos. Com o quê? Com sabedoria, com respeito, dentro da proposta divina. Aí vocês vão pegar o contexto lá do povo de Israel. Qual que era a cultura do povo? Era oprimir as mulheres, sim ou não? Dentro da cultura, era oprimir o que eles achavam e eles julgavam ser o gênero mais frágil, mais fraco e inferior. E durante muitos anos vocês vão ver que na história, ainda existe em vários países, o patriarca, que é o homem, aquele que deveria proteger, não se sacrificar pelas suas mulheres, não se sacrificar pelos seus filhos, mas coloca as filhas para serem sacrificadas. Pega um exemplo, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, quando aqueles homens queriam invadir a casa de Ló, para pegar o homem que tinha sido escondido lá, que estava escondido na casa de Ló, o que Ló faz? Vocês lembram da história? Ele deu as suas filhas para serem estupradas pelos homens que estavam lá. Só que aqueles homens queriam ter relação sexual com aquele homem que estava lá dentro, que Ló estava escondendo. O que Ló fez? Em vez de proteger, como sacerdote, como patriarcal, se sacrificar pelo seu lar, pela sua família, o que ele fez? Eu vou dar as minhas filhas para que vocês usem elas. Ou seja, em outras palavras, para vocês estuprarem elas. Então, esse modelo, quando a gente vê essas histórias na Bíblia, está nítido que aqueles homens estavam, como Ló, por exemplo, estavam totalmente fora deste modelo de proteção que as Escrituras nos ensinam, gente. Então, quando muitas vezes você está vivendo dentro de um lar que está totalmente fora, você precisa trazer, não é isso que a Bíblia ensina. Então, se o seu marido, por exemplo, ele não tem essa sabedoria, desse cuidado, de proteção, vai com ele nas Escrituras. Vai com ele nas Escrituras e fala: marido, olha o que a Bíblia está dizendo. Que você deveria proteger a sua casa, que você deveria proteger a sua família com sabedoria e respeito, com cuidado, se sacrificando, morrendo pelos seus filhos. E quando a gente fala de sacrifício, é exatamente isso, gente. Sabe quando tem uma briga, e aí está você, o seu esposo e os seus filhos? O que o marido deveria fazer diante de uma briga em que você está correndo risco? Ele deveria ir na frente. Por quê? Ele é aquele que protege, que se sacrifica. É ele quem morre pela esposa. É ele quem morre pelos filhos. Vocês estão entendendo, gente, como é sério essa questão do patriarcado?
E aí a gente coloca de Abraão até os ensinos de Paulo, ou dos apóstolos aqui, Deus mostra um padrão, onde o pai guia sua casa no caminho espiritual. É o pai quem guia a sua casa. A mulher faz o que, gente? Ela auxilia, gente. A mulher é a coluna, o homem é a cabeça e a mulher é a coluna, ok? A fé, os valores de Deus e ensinamentos para as próximas gerações. Quando isso aqui está fora do lugar, o que acontece? Um caos. Aí a família, as famílias, né, a sociedade, ela se torna uma sociedade totalmente destruturada, que é o que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque a paternidade, ou seja, o patriarcado, está deixando de ser exercido conforme os preceitos divinos. Então a gente precisa entender, quando as coisas lá em casa estão fora do lugar, opa, está faltando a minha parte, nós vamos falar qual o papel de cada um aqui, está faltando o meu governo, o homem, né? Como o patriarca, o chefe da família, aquele que protege o lar, não de forma como um opressor, mas com sabedoria, mas com cuidado, como um pai deve governar. Como que nasceu essa estrutura patriarcal? Qual que é o propósito e a origem bíblica? Vamos lá, o que é o patriarcado bíblico? O termo aqui deriva do grego, significa patriarches, significa chefe da família ou pai governante. Olha o conceito, gente, que significa chefe da família ou pai governante. Esse é o conceito. Então, no contexto bíblico, patriarcas são os pais que fundaram a fé. Foram os fundadores da fé que aparecem lá em Hebreus. Os pais da fé. Quem são os pais da fé? Abraão, Isaac e Jacó. Porque o conceito, o contexto de família começou a partir deles. Quando Abraão, através da fé, sendo guiado por uma ordem de Deus, ele ouviu o que Deus tinha dito: sai da sua terra e vai. Ele, pela fé, ele ouviu a voz do Pai de Deus e ele foi. E a partir de Abraão, existe então uma aliança entre Deus e o homem. Essa aliança expressa exatamente qual é o conceito de pai, né? Qual que é o conceito de família através do patriarcado, tá? Então, tá assim, Gênesis 18, 19, porque eu o escolhi para que ordene, olha Deus falando, para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, praticando a justiça e o juízo. Deus estava dizendo isso para quem? Para aquele que deveria proteger o seu lar, o patriarca, para o sacerdote, para o cabeça. Vocês podem ver, mas Deus é um Deus machista porque Deus escolheu o homem, porque Deus, como Deus, né? Ele falou, olhem para mim como espelho. Então Deus deu para Adão olhar para ele como modelo, né? Quando vocês pegam a história de Abraão, o que Deus pediu primeiro para Abraão? Para testar a fé de Abraão, dentro desse modelo. Abraão pega o seu único filho, pega o Isaac, olha Abraão, aquele filho da promessa, sobe no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Deus estava testando o que? Este modelo em Abraão, porque era a sombra do que viria através de Jesus. Deus não fez isso? Pegou o seu único Isaac, Jesus Cristo, e sacrificou o Isaac, o Cristo, por nós. Era um modelo do patriarcado, da proteção. E aqui Deus estava deixando para Abraão essa ideia, essa figura de linguagem, sabe? Deus não ia matar o filho que ele falou que através de Isaac, que seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus estava testando a fé de Abraão e levando Abraão a entender qual era o modelo de morrer ou de sacrificar o seu melhor para Deus. E pega Isaac e quando chega lá Deus provê o cordeiro. Abraão, não faça nada com seu filho. Deus proveu o cordeiro. Então Jesus morreu por nós e o amor de Deus como Pai mostra exatamente isso. Que o líder, o sacerdote, o cabeça, ele morre, ele dá a vida pela sua família. E se isso está fora, a gente precisa orar e pedir muito a Deus que os nossos esposos, os nossos filhos, eles realmente entendam que a função do patriarcado, ou seja, do líder do lar, é proteger e prover o bem-estar integral da família. Quem tem esse papel no lar é o cabeça, gente, é o líder, é o homem, ok? É transmitir a fé, os valores morais, os mandamentos divinos, representar a família diante de Deus como um intercessor e sacerdote. Olha por que nós precisamos orar. Gente, a falta da masculinidade, entende? A masculinidade está ausente nos nossos lares e nas nossas igrejas, sim ou não?
Vocês percebem? Vou pegar um exemplo de igreja, porque a igreja é reflexo do que está no lar. Vocês percebem que hoje o que mais tem nas igrejas? Eventos para mulheres. Cadê os homens? Por que esses homens não são treinados e desenvolvidos? Está faltando isso aqui, ó. Porque 90% da responsabilidade para uma casa, gente, avançar, para uma família avançar dentro da proposta de Deus, vem da liderança masculina. Mas está faltando esses homens. Cadê os homens? Está faltando isso. Vocês veem que nas nossas igrejas, falando de forma geral, nas nossas igrejas tem ausência dos homens em tudo, da participação dos homens em tudo. Aí o pessoal até brinca, está faltando homem no mercado. Gente, está faltando essa figura de Deus nesses homens, para que eles desenvolvam o seu papel, que é representar as suas famílias diante de Deus. Os homens, eles estão falhando nessa parte. Aí quem está assumindo o papel que não é dela? A mulher. E aí as coisas estão tudo de ponta cabeça, porque quando a mulher assume um papel que não é dela, desgoverna tudo. Entende? Aí a gente se torna rixosa, chata, estressada. Por quê? A gente está cumprindo um papel que não é nosso. Além de tentar cumprir o nosso, a gente tem que cumprir o dele, porque está faltando um homem que entenda que as suas funções como líder e cabeça de responsabilidade é isso aqui, ó. Preservar a identidade, ou seja, preservar a aliança de Deus com relação às famílias. Salmo 78:5 diz assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que nos transmitisse a seus filhos. O risco da distorção do patriarcado. Qual que é o risco? Eu acabei de falar aqui. O patriarcado, ele é teocêntrico e ele é pedagógico, ele tem um objetivo. O patriarcado, o centro é Cristo. Deus é o centro. Tem um ensinamento, está fundamentado na rocha, nas escrituras, mas com responsabilidade, mas foi corrompido com o patriarcalismo opressor nas culturas afetadas pelo pecado. Quando o povo de Israel não entendeu a proposta de que os patriarcas deveriam seguir a visão que Deus colocou para eles, se tornou uma liderança opressora, como eu expliquei aqui. Vocês podem ver que, pega o exemplo da família, da família de Jacó. Jacó tinha quantos filhos? 12? Sim ou não? 12 filhos. Se vocês pegarem a história dos filhos de Jacó, gente, vocês vão ver que é totalmente desalinhado. Você vê, dentro da cultura, tudo bem que culturalmente ali, o homem deveria casar com uma mulher mais velha, né? Mas olha a opressão da Lia com Raquel. Era uma jogando na cara da outra: ele me quer, ele me deu um filho. Aí a outra, como não podia ter filho, o que ela fazia? Mandava a escrava se deitar com Jacó. Isso, gente, era totalmente fora da ideia que Deus tinha desenhado. Por que a Bíblia mostra isso para nós? Para deixar claro que não foi o modelo que foi estabelecido por Deus, que dentro da cultura de Israel, eles preferiram seguir os seus modelos opressores de família. Mas não é essa a proposta de Deus para nós. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente não pode pegar a Bíblia dentro desse contexto de família e trazer para nós, no sentido opressora, tá, gente? E trazer para nós como sendo o modelo certo. Porque a gente vê um monte de gente aí dentro dessas culturas machistas, para nós ocidentais, dizendo: não, porque a Bíblia diz que a gente pode ter várias mulheres. Não é esse modelo. Deus deu quantas mulheres para Adão? Quanto? Mas por que o homem quer ter 2, 3? Ah, porque o Jacó tinha várias. Mas não foi o modelo que Deus deu. A cultura que Deus decidiu se manifestar era uma cultura assim. Aí Deus está mostrando: olha, vou levantar patriarcas. Eu estou levantando líderes, Abraão, Isaac e Jacó, para seguirem os preceitos de um pai que se sacrifica pela sua família. Era essa a ideia. Mas o que eles fizeram? Inverteram a proposta. E com isso vocês vão ver as aberrações, tudo que aconteceu. Por quê? Por falta de um entendimento. Qual foi o risco ali, gente? O patriarcado bíblico, ele é teocêntrico, está fundamentado na responsabilidade. Aí o pecado corrompeu os corações. Aí o patriarcalismo, o opressor, nas culturas que foi afetada pelo pecado, distorceu a proposta de Deus quando se trata de família. Vocês estão entendendo? Então, quando vocês verem lá na Bíblia: porque Jacó teve tantas mulheres, era porque Deus quis assim?
Olha aqui, gente, ó, não tira foto não. Era essa a proposta de Deus? Não, é porque o patriarcado se tornou, dentro da cultura, algo opressor. Vocês estão entendendo? A Escritura registra fielmente, mas não endossa, os abusos patriarcais. Poligamia de Jacó, que eu acabei de falar. A Bíblia registra, mas a Bíblia não assina embaixo como sendo correto. Negligência parental de Davi. Davi estava no lugar certo, na hora certa? Davi negligenciou, gente, o respeito e a sua responsabilidade como pai com relação aos seus filhos. Depois que Davi caiu em adultério, ele perdeu a moral dentro da sua casa. O pecado distorceu no sentido do patriarcado. Vocês estão entendendo? Então, não é que a Bíblia está registrada lá e Deus quer que seja assim. Deus está mostrando dentro de uma cultura que quando não se segue os princípios corretos da família, automaticamente essa família tem a decolar. Ela vai fundir. Dentro do conceito de Deus, que Cristo restaurou, Ele quer restaurar e aperfeiçoar o modelo patriarcal. Foi por isso que Deus envia o Cristo, o seu Filho, para morrer na cruz por nós, honrando as mulheres, porque dentro da cultura patriarcal opressora, entendam, gente, a cultura patriarcal opressora dentro das culturas desprezava as mulheres, desvalorizava as mulheres. Então, por que Jesus vem como um modelo divino para reestabelecer a proposta da família? Ele começa honrando as mulheres, valorizando as crianças e reconciliando as relações familiares pela obra transformadora do Espírito Santo. Por isso que vocês vão ver no livro de Lucas, todos aqueles que eram descartados dentro de uma cultura opressora, vamos colocar os aleijados, lembra? As pessoas com deficiência, os leprosos, as crianças, né? As mulheres, os velhos, todos eles eram descartados dentro de uma cultura opressora, patriarcal. Aí vem Jesus e fala, agora eu vou restabelecer a minha aliança que desde o princípio da criação, como ideia de família eu tinha para a humanidade. Aí Deus vem e começa a restaurar todas as coisas novamente. Ok? Então a mordomia no Antigo Testamento começa lá no Gênesis. Gênesis 1, 28. O que diz lá? Versículo 27 primeiro, tá? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os ordenou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, a mordomia no Antigo Testamento começa ali, quando se trata da família. Deus disse que para que Deus desejou e afirmou que o homem fosse fecundo, para que ele multiplicasse. Hoje, o que está acontecendo na sociedade? Hoje as pessoas querem ter mais bichos do que filhos. Sim ou não, gente? As pessoas não querem mais ter filhos. Por quê? O pecado afetou o modelo familiar. Sim ou não? O modelo dentro dos preceitos divinos. Então as pessoas não querem mais ter filhos. As pessoas estão, não, um só e olhe lá. Eu prefiro ter bicho do que gente. Gente, é isso que a gente está vendo por aí. Eu não sei se é só eu que estou prestando atenção, né? Hoje todo mundo tem um cachorrinho em casa, está tudo bem. É um bichinho, né? Foi também criação de Deus. Mas está substituindo os animais os bichos por pessoas. Então, é bem complicado. Gênesis 2:24. Tornar-se-ão uma só carne. Aqui fala da base da união familiar com o espelho da aliança com Deus. Deuteronômio 6:9. Essas palavras estarão no seu coração. Tu as ensinarás aos teus filhos. Ou seja, a ordem divina de passar esse legado para os nossos filhos. Hoje a gente está ensinando para os filhos, filho, você pode ser o que você quiser. Não é assim que a gente fala? Não, o importante é você ser feliz. Seja o que você quiser, faça o que você quiser, escolha ser uma família como você quiser. Peraí, não é o modelo divino, não é o modelo. Ainda que a sociedade venha cheia de protocolos equivocados, nós precisamos olhar sobre os princípios de responsabilidade da formação espiritual dos nossos filhos. Então, no modelo patriarcal de família aqui, o pai, como líder do lar, ele protegesse a sua família. Esse modelo patriarcal, não opressor, dentro de uma cultura opressora, mas esse modelo como Deus inspirou a todos nós, é o que nós precisamos seguir. Deus morreu, Deus deu o seu filho para morrer por nós. É o pai que morre pela sua casa, é o pai que se sacrifica pelos seus filhos, pela sua esposa, é o pai. A mulher é a
auxiliar. Ela tem o seu papel fundamental, mas é o patriarca, o pai, que é o responsável em proteger e até, se possível for, morrer pela sua família, pela sua casa. Ok, gente? Salmo 78 diz: cantaremos à próxima geração os louvores do Senhor. Aqui está ensinando como a fé deve ser mantida e passada para a família. Cantaremos à próxima geração, ou seja, as próximas gerações, os nossos filhos, eles devem cantar adoração e louvores ao Senhor. Mas como que a sua geração vai saber? Através da sua vida, através da sua experiência com Deus, através desse preceito de família. Então a fé começa no lar e ela continua através das gerações, pelo ensino exemplar do pai, do sacerdote, para com os seus filhos. Amém? E no Novo Testamento, quem pode ler para mim Efésios 5, do 22 ao 33? Efésios 5, quem tem aí fácil? Gente, vocês vieram para EBD mesmo? Efésios 5, do 22 ao 23, ao 33. Acharam aí? Efésios 5. Ninguém? Tá fácil aí, Marcelo? Você lê? Sim. Por favor. E aí, antes do Márcio ler, a gente está falando da mordomia da família. Eu estou trazendo aqui um modelo patriarcal que Deus estabeleceu desde lá do Gênesis, como preceito espiritual e social da família, como deve ser. Então, a gente falou um pouquinho desse modelo. Cuidado que ele vai trancar aqui a porta, hein? Acho que a travinha não está aqui, senão esse canto aí. Se ele tranca você não sai. Põe uma travinha aqui, não? Aí, aí na porta, senão, se eles baterem aí, vocês não saem mais. Está falando do modelo patriarcal no Antigo Testamento. E agora a gente vai ver isso no Novo Testamento. Pode ler, por favor, Márcio. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Até o 33, pode ler. Até o 33. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em Cristo ao seu marido. O marido ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, para dedicando com sua vida, com sua palavra. Fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar sua esposa assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém tem seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um aproveita e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar seu marido. Perfeito. Gente, esse texto aqui de Efésios, ele é muito claro quando se trata do papel, né, do relacionamento conjugal. Porque a gente sabe que a proposta de família começa com a relação entre marido e mulher. Embora a gente viva hoje a gente vê uma outra realidade, a gente está vendo que isso aqui está escasso, né? O conceito de submissão é totalmente desproposital do que realmente a palavra ensina. Quando a palavra diz, o apóstolo Paulo está ensinando aqui, mulher, sujeitai-vos os vossos maridos, ou obedeçam. Paulo está trazendo isso, trazendo Cristo, né, como o Senhor. Por que como o Senhor? Porque uma mulher ela será sujeita ao seu marido desde que o marido se sacrifique por ela, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. Mulher, se sujeita, se submete ao seu marido como o Senhor, como ao Senhor. Por que como ao Senhor? Porque se eu me submeto ao meu esposo, olhando para ele como o Senhor, automaticamente, se isso acontecer, automaticamente eu estou cumprindo as Escrituras. Agora, como é possível se sujeitar ou se submeter a um marido?
Aí ele traz um exemplo aqui, ó, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Se o marido é o líder, vamos lá, o cabeça, o responsável pela igreja, automaticamente, em amor, a mulher vai submeter a ele. Por que ele pega o modelo de Cristo? Porque Cristo morreu, ele deu a vida pela igreja. Vocês estão entendendo? E às vezes a gente quer, né, os homens, né, eles querem uma submissão opressora, conforme nós falamos lá atrás, como era no Antigo Testamento. Você tem que me respeitar, você tem que me amar. Mas ele trata a sua esposa não como Cristo trata a igreja. Ele não dá a vida pela esposa, ele não se sacrifica pela esposa. Então, como que nessas questões opressoras de ser aqui, como que ele quer uma submissão em amor? Porque a mulher, assim como a igreja, se submete a um Cristo que deu a vida por ela, que morreu por ela, que se sacrificou. Então, este é o modelo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos, embora nós não temos. Muitas vezes a gente é falha, nisso. Os homens, nós mulheres também, nós não submetemos de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. E aí a gente tem tantas justificativas, né, por aí. Eu não me submeto por isso, eu não faço por aquilo. Aí o homem quer que pela força você obedeça. E aí existe toda essa guerra que a gente vê hoje que existe. Por quê? Porque o homem também não está disposto a se sacrificar, a morrer pelo seu cônjuge, pelas suas esposas. Vós, marido, olha a condição da mulher se submeter ao seu esposo. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então, se o marido ama a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, é automática a submissão. É isso que eu queria que vocês entendessem. É o que Paulo está trazendo aqui. Para quê? Por que o marido precisa amar? Para santificar a sua esposa, para purificar a sua esposa, como a lavagem da água pela palavra. Mas não é de qualquer jeito, é pela palavra. Então, quando o marido ele respeita a sua esposa, quando o marido ele enxerga a sua esposa como Cristo enxerga a igreja, essa mulher automaticamente ela é santificada, ela é purificada e, através do modelo patriarcal bíblico, essa mulher vai devolver o respeito que o marido merece, a submissão em amor, porque o marido está dando a vida por ela. Ele está se sacrificando por ela. Amém, gente? Então isso aqui precisa estar muito claro. E tem outras ordenanças também para os pais. Pais, Efésios 6,4. Isso aqui, gente, Efésios é maravilhoso para a gente entender o que significa a mordomia da família no Novo Testamento. Pais, não irritem seus filhos, mas criem-os com disciplina e os conselhos do Senhor. Aqui está mostrando como que a paternidade cristã é uma forma importante de mordomia espiritual. Tem muitos pais aí que deixam seus filhos estressados, porque não está direcionando seus filhos pela palavra de Deus, como que os filhos devem respeitar os pais. Não está mostrando biblicamente como que seus filhos devem ser guiados, direcionados através da palavra. Aí o filho fala, ele rebate, aí começa uma discussão em casa, aí eles querem, enfim, vamos entrar nesse detalhe. Timóteo, 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5. Saber governar bem a própria casa como requisito para a liderança na igreja. Mostra a ligação direta entre cuidar da família e servir na comunidade. Por que a mordomia cristã no Novo Testamento é muito importante para nós? Porque o nosso modelo, gente, é Cristo. Para liderar uma igreja, se você não é líder dentro da sua própria casa, você não vai liderar bem a sua igreja. É o Paulo que está dizendo, olha a responsabilidade de ser pastor. Olha a responsabilidade de liderar. Porque se dentro de casa o patriarca que deveria cuidar e proteger a família, não protege e cuida da família, como ele vai proteger e cuidar da igreja de Jesus? Não tem líder, gente. Jesus é o próprio modelo. Por que Jesus teve que se sacrificar para mostrar para o patriarca, o governante, quem deveria governar e dominar em amor a sua casa e a sua família? Cristo teve que fazer isso para ele ser o próprio modelo. Então, se o marido não lidera bem a sua própria casa, como requisito e modelo, como que ele vai liderar bem a igreja de Jesus? Não dá líder. Por isso que se um dia acontecer uma situação como essa, se na nossa casa não estiver funcional, passa o bastão para quem está funcional. Olha, lidera você porque lá em casa a coisa não está funcionando. E está tudo bem. O problema é que tem um monte de igreja se arrebentando porque falta liderança.
dentro das suas próprias casas, e os caras não querem largar o bastão, por vaidade. Só que a igreja não é do pastor Léo, a igreja não é da pastora Kelly, é a igreja de Jesus. Então, quando existe isso aqui, ou quando está disfuncional, quando não tem o governo da sua própria casa e não está conseguindo liderar a igreja, porque não consegue liderar a casa, porque a igreja começa aonde, gente? Aonde, gente? Você começa a ser pastor aonde? Dentro da casa. Você é líder começando aonde? Dentro da sua própria casa, estou falando para os homens. Se você não lidera a sua casa, como as escrituras mandam, como você vai liderar a igreja? Como você vai liderar aquele departamento? Você tem que ser um espelho. E não é fácil, porque a gente está aqui, ó, está todo mundo olhando para nós. Agora, quando faltar os requisitos, né, de governo, de cuidar, de proteger, não estou falando de defeito, gente. Defeito a gente tem, né? Quem olhar para a gente e falar assim, ah, mas ela pisa torto, me mostra quem é perfeito aqui, porque o único que era perfeito aqui foi levado. Eliseu, né? Eliseu foi levado na carruagem de fogo porque ele era um homem muito justo e Deus viu que aquele homem era perfeito demais para viver neste mundo corrompido. Agora, nós que estamos nesse processo, né? Agora, se fugir um caráter, se fugir aqui na nossa frente, o pastor Léo principalmente, se for um homem que não tiver caráter, que judiar de mim dentro de casa, vocês podem ter certeza, gente, pode tirar ele. Coloca outro pastor, porque ele está liderando bem a sua casa. Se está faltando com caráter, principalmente, se não está dentro dos requisitos de liderar uma igreja, como Cristo ensina, pode colocar outro pastor, porque ele primeiro precisa sentar, entender, ouvir e aprender. Porque liderar uma igreja é muita responsabilidade, porque começa dentro da própria casa. E não é fácil. A gente está aprendendo muitas coisas. Mas quando falhar o caráter, quando falhar esse cuidado aqui, a gente levanta outro pastor, vocês podem levantar outro pastor. Não tem problema, a igreja é de Jesus. E eu falo isso com muita verdade. É de Cristo, não é nossa. Amém? Tito 2, 3, 5. A transmissão de valores cristãos entre mulheres de diferentes gerações destaca o papel essencial das mulheres na construção e o fortalecimento da família. No Novo Testamento, gente, a mordomia cristã, eu coloquei aqui, ó, se torna parte do reino de Deus, onde a família como um todo, cada um tem seu papel e a sua participação. O homem, ele protege a família, a mulher é a auxiliar, a mulher é a coluna, a mulher é a base para que o homem flua. Sim ou não, pastora Delza? Para que o homem exerça o seu papel como líder que protege e que realmente ampara, que se sacrifica pelo seu lado. Antes da queda, a família era como um reflexo da unidade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Em que sentido Deus nos fez a sua imagem e semelhança, gente? Quem pode dizer? Nós somos pessoas intelectuais, sim ou não? Inteligentes, cheias de habilidades que só Deus tem. Deus criou em nós. Inteligência, capacidade de entender, né, de perceber, isso está em nós. Aí depois do pecado, a imagem de Deus em nós foi distorcida. É por isso que a gente faz o que a gente faz, de forma totalmente fora dos padrões e propósitos de Deus. O ser humano ele foi criado para se relacionar. De que maneira? Homem e mulher. Mostrando a união perfeita de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou duas mulheres para viverem juntas. Deus não criou dois homens para se relacionar, principalmente sexualmente falando. E isso aqui, gente, para falar isso publicamente, isso é um desafio. Porque os pastores estão com medo de falar. Mas o modelo bíblico é esse, homem e mulher. Deus nos fez homem e mulher. Passou disso, a gente precisa entender o que está acontecendo com você. Entende? Então, já existem igrejas até para homem com homem, mulher com mulher. Né? Tem as igrejas inclusivas, que pastores estão casando com pastores, né? Pastoras casando com pastoras. E as igrejas estão cheias. Eles falam em línguas lá, eles também cantam os mesmos louvores que a gente. Naquele dia que a gente vai entender, né? E assim vai. A imagem de Deus em nós inclui nossa capacidade de amar, de nos relacionar, criar com o propósito de gerar vida. Então esse é um exemplo de família. Deus colocou em nós a capacidade de amar, de suportar um ao outro, de conviver com o outro, mesmo com as suas diferenças, mesmo sabendo que um filho, talvez ele é mais arretado do que o outro, Deus te deu a capacidade de você amar o seu filho igualmente. Ainda que ele seja mais ligado ao 220, né, Márcio? Quem é o mais ligado ao 220 lá? Tá vendo? As mulheres, sempre as mulheres. Sempre, ela que manda mesmo. Eu já reparei, João Pedro parece ser o mais levado, mas é ela que vai mostrando o caminho e vai atrás. Ela é terrível. Então, gente, o projeto de Deus para a família
lá no Gênesis 2,18, deixa o homem, o pai e a mãe se unem à mulher. O problema é que às vezes os outros não querem deixar o irmão João, a mãe, né? Quer ficar mamando na teta ali até depois de velho, né? Aí deu uma dor de barriga, se desentendeu com a esposa, corre lá para a casa da mãe. Eu tenho um irmão, gente, que é só por Deus, não vou nem falar o nome dele aqui, que o negócio vai ficar gravado. Uma vez ele se desentendeu lá com a esposa brigou com ele, e moravam todos ali no mesmo quintal, na casa do mesmo quintal que minha mãe. Aí vai ele com as trouxinhas, desce com as trouxas lá para a casa da minha mãe. Minha mãe viu aquilo, ela ouviu um barraco lá de cima, né? Minha mãe hoje tem 80 anos, mas a minha mãe é muito engraçada, gente. Ela é da moda antiga, é por isso que eu gosto muito de ouvir as histórias dela. Aí me desce meu irmão com as trouxinhas, ó, e vai lá para a casa da minha mãe. Minha mãe olhou aqui, falou: ops, onde você está indo com essa trouxa? Porque eu me desentendi com a minha esposa lá, não quero mais saber, estou me separando dela e vou ficar aqui. Minha mãe falou assim: você pega os seus trapinhos de bunda, é assim que ela fala, viu, gente? Pega os seus trapinhos de bunda, sobe lá e vai se entender com ela. Você não casou? Resolva com ela lá. Aqui não. Na minha casa eu não quero você de volta. Porque você não saiu da casa da sua mãe, é porque a Bíblia manda. Então, se entende com ela lá. Brigou, se desentendeu? Resolva. Gente, existe aqui algum marido e mulher que nunca se desentendeu com suas esposas? Eu acho que não existe. Já pensou toda vez que a gente briga, né, amor? Eu pegar as minhas malas, eu vou voltar lá para casa da minha mãe, e você fala: estou indo para o Rio. Se entrar na teoria do irmão João, não vai ter briga, não. O homem de vivo lá. Não, mas não é o que a Bíblia diz, entende? Vocês estão entendendo, gente? Então, isso deveria ser requisito para todos. Porque se desentendeu, corre lá, porque a imagem de Deus em nós significa isso aqui, ó, a capacidade de amar. Você tem a capacidade de amar, mesmo quando você não concorda com o seu marido. Mesmo quando seu marido não concorda com você. Você tem a capacidade de perdoar. Mesmo quando Leonardo pisou no meu calo, eu não perdoo. Aí Deus fala: o Espírito Santo está em você. Perdoa esse homem. Ainda que você queira jogar ele pela janela, perdoa ele, quer. É assim que Deus faz em nós, gente. Né? Ó, obedeça, porque ele é o cabeça. Gente, é difícil. Ainda mais uma pessoa colérica como eu. É difícil. Aí o Espírito Santo fala: você tem a capacidade, sim, de se submeter em amor, porque ele é o cabeça, ele é o sacerdote. Gente, não é fácil. E quem disser que é fácil, me ensina a receita. Apesar que a receita está aqui. Vocês estão entendendo? Porque depois do pecado essa imagem foi distorcida. A gente até quer, mas a gente fala: tá difícil. O calo está apertando, não é fácil. Projeto familiar no Éden foi isso: deixar o homem e a sua mulher, a casa dos seus pais, e começar um projeto de unidade com a sua família. Depois que o homem sai de casa e se une à mulher, quem é a família dele? Não, gente, não estou entendendo, vocês estão falando muito baixinho. Quem é a família depois que você sai de casa, que você casa? Hã? A esposa? Não é a mãe, não é o pai. São parentes, se tornam parentes. Mas quem é a família, uma vez que você decidiu se casar, é a sua esposa e depois dos seus filhos. Você deve amar a sua esposa primeiro e depois dos seus filhos. São amores diferentes, tá, gente? Você tem que deixar de amar os seus filhos. Mas existe aqui um amor diferente entre marido e mulher e amor entre o pai, o filho, a mãe e o filho. Então a família começa com a complementaridade de gêneros, vocação para a unidade indissolúvel na comunhão plena entre os cônjuges. Então, gente, a família é obra primordial de Deus. Então você que casou aí, pode cortar o cordão umbilical aí, né? Da mãe, do pai, a sua família agora, sua esposa e seus filhos. Deus vai chorar lá com a sua esposa, vai conversar com ela, vai resolver lá e assim sucessivamente. Tá bom? Para a gente terminar, tem muita coisa, mas eu vou mandar para vocês. Aí eu vou falar um pouquinho das crises, né? Na monotonia familiar na história bíblica, por conta do pecado, o que acontece? Caim mata Abel, né? Eli e seus filhos, por falta de disciplina em casa, esses meninos, eles usam do templo, um lugar onde deveria ser santo, eles sacrificam ali animais totalmente fora do propósito da lei. Esses meninos são vaidosos, eles praticam tudo que é pecado dentro do templo e por lei eles são fulminados e mortos. Davi e Absalão, por falta de justiça e diálogo, ou seja, depois que Davi caiu em adultério, ele perdeu o respeito pelos filhos, e ali a gente vê que está uma crise dentro da família de Davi, porque Davi perdeu, mesmo Deus perdoando Davi perdeu a sensibilidade de pai, e aí ele não controlou, não governou a sua própria casa. Absalão tentou matar o próprio pai, armou várias arapucas para Davi
para matar Davi. E assim sucessivamente. Tamar foi estuprada pelo próprio irmão, a família virou um caos. Ou seja, quando não tem diálogo, quando não tem disciplina, quando não tem amor dentro de uma família, a gente vê e vive um colapso, né? Que as famílias hoje estão vivendo. Então a crise familiar é frequentemente crise da falta de quê, gente? De mordomia. Mordomia familiar, através da mordomia cristã. Crise de mordomia negligente. Pais presentes fisicamente, mas ausentes espiritualmente. Só para a gente finalizar aqui, que a hora já voou, a gente precisa entender uma coisa. O patriarcado, dentro dos preceitos divinos, é um modelo para a gente olhar para Deus e pensar como Deus trataria a minha esposa. O que Deus faria nessa situação? O que Deus falaria nessa situação? Então, todas as vezes que você for tomar uma decisão com relação à correção dos seus filhos, a se relacionar entre marido e mulher, olha para Deus como modelo, o próprio Cristo. O que Cristo faria numa situação dessa? O que ele falaria? Será que ele trataria assim a minha esposa? Se ele fosse o marido? Será que ele trataria assim o esposo? Então, são essas perguntas que a gente precisa fazer. A maneira como eu estou me relacionando com a minha família está de acordo com o propósito de Deus? Então, essa é a mordomia cristã que nós precisamos urgentemente ser gestores, biblicamente falando, da nossa própria casa. Amém? Então, a mordomia cristã da família nascendo é vivida pelo patriarcado, Abraão, Isaac e Jacó. É desafiada nas crises e é vivida em Cristo. Cristo deixou o modelo. Ele é o próprio modelo. A verdadeira liderança é sacrificial, gente. Ela é amorosa, ela é pedagógica e espiritual. Então a proposta de Deus sempre foi, através da minha casa, da sua casa, da nossa família, glorificar a Deus, formar discípulos, espelhar a verdade e estabelecer um legado eterno. Amém? Fiquem de pé, vamos orar para a gente terminar.